Quantas vezes você já se pegou reagindo a algo que não merecia a sua atenção? Situações pequenas, comentários negativos, críticas que abalaram sua paz interior e perturbaram sua mente. O mundo ao nosso redor está constantemente tentando nos tirar do equilíbrio, testando nossa capacidade de permanecer serenos diante do caos. O segredo para vencer esses testes é simples, mas poderoso. Aprender a agir com frieza, como se nada pudesse te afetar. Ser frio neste contexto estoico não é ser indiferente nem apático diante da vida. Pelo contrário, significa dominar as suas emoções e agir com clareza mesmo nas situações mais desafiadoras. O estoico não reprime o que sente. Ele simplesmente decide conscientemente não entregar seu poder aos outros. Ao agir com frieza, você se torna o dono absoluto das suas reações e, consequentemente, da sua vida. Você deixa de ser um mero espectador dos próprios impulsos emocionais e passa a se tornar um mestre na arte de viver plenamente. Hoje, você dará o primeiro passo para uma nova vida, mais equilibrada, focada e imperturbável. Você descobrirá o verdadeiro poder que existe na calma diante da tempestade, na frieza diante das provocações e no silêncio diante da crítica. Ao controlar suas reações, você conquistará uma paz interior que muitos buscam, mas poucos encontram. Sua vida começará a mudar a partir do momento em que você decidir agir com frieza, como se absolutamente nada tivesse o poder de te incomodar. Neste vídeo especial, você vai aprender exatamente como dominar essa habilidade extraordinária através de 14 lições poderosas do estoicismo que transformarão sua mentalidade e sua vida. Assista até o final, reflita sobre cada lição e, para selar um compromisso com a sua melhor versão, declare nos comentários: "Nada vai me afetar". Não esqueça também de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Agora sim, chegou o momento. Vamos conhecer as 14 lições do estoicismo para agir com frieza, como se nada te incomodasse. 1. A arte de não reagir. Quantas vezes você já reagiu sem pensar? Quantas situações que poderiam ser resolvidas com calma se transformaram em conflitos simplesmente porque você não soube controlar seus impulsos? A primeira e mais importante lição para quem deseja agir com frieza, como se nada pudesse incomodar, é justamente a arte poderosa e transformadora de não reagir impulsivamente. Observe à sua volta. Vivemos numa era em que somos constantemente bombardeados por estímulos. Notificações, comentários, opiniões divergentes, notícias alarmantes, críticas injustas. É como se o mundo conspirasse diariamente para nos provocar. Em meio a tudo isso, reagir de maneira impulsiva não é apenas comum, é esperado. As pessoas parecem aceitar como algo normal o descontrole, a irritação imediata e até mesmo a raiva explosiva diante dos acontecimentos externos. Porém, justamente porque essa reação é esperada, quem domina a arte de não reagir se torna imediatamente alguém especial, alguém forte, alguém verdadeiramente livre. O estoicismo nos ensina que nossa mente deve ser tratada como uma fortaleza. O filósofo Marco Aurélio costumava dizer que nossa alma deveria ser como uma cidadela invencível, que permanece firme independentemente dos ataques externos. Isso significa que, por mais que sejamos testados pelo ambiente ou pelas pessoas ao nosso redor, ainda assim, temos total poder sobre a forma como vamos reagir. Ninguém pode obrigar você a perder o controle, a menos que você entregue voluntariamente esse poder. E perceba, toda vez que você reage impulsivamente, é exatamente isso que você faz. Entrega o poder de controlar suas emoções nas mãos de outra pessoa ou situação. A arte de não reagir não é fácil no início. É preciso uma dose forte de autoconsciência e disciplina. Porém, é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida e fortalecida. Toda vez que você escolhe conscientemente não se irritar com algo que antes te tiraria do sério, você se torna mais forte. Você prova a si mesmo que tem poder sobre suas emoções e que elas não têm poder sobre você. Isso é liberdade verdadeira, liberdade mental, liberdade emocional.
Imagine como seria sua vida se você parasse, a partir de hoje, de se permitir ser manipulado pelos seus impulsos emocionais. Imagine o quanto suas relações poderiam melhorar se você fosse a pessoa que permanece calma enquanto todos à sua volta se desesperam. As pessoas notariam essa força em você e, naturalmente, passariam a respeitar mais suas decisões, suas opiniões e seu posicionamento diante da vida. Mas atenção, não reagir não significa ser passivo ou indiferente. É aqui que muitas pessoas confundem o estoicismo com apatia. Pelo contrário, não reagir impulsivamente significa simplesmente dar um passo atrás, avaliar a situação com clareza e decidir conscientemente como responder. Enquanto uma reação é um reflexo imediato, uma resposta é fruto de escolha consciente. E é aí que mora todo o seu poder. Existem inúmeras maneiras de desenvolver essa habilidade. Uma delas é a prática constante de se perguntar antes de reagir: isso realmente importa? Isso ainda vai importar daqui a uma semana, um mês, um ano? Você perceberá que na maioria das vezes a resposta é não. Isso, por si só, já reduzirá drasticamente sua vontade de reagir impulsivamente. Outra técnica é sempre pausar por apenas alguns segundos antes de responder a uma situação que te provoque. Essa pausa aparentemente simples tem o poder incrível de transformar sua reação emocional em resposta racional. Lembre-se também de que o estoicismo ensina que a verdadeira força não é demonstrada no grito mais alto, na reação mais agressiva ou no contra-ataque mais rápido. A verdadeira força está justamente na calma, na frieza, no autocontrole absoluto. O forte não é aquele que grita mais alto, mas sim aquele que permanece em silêncio, observando atentamente, escolhendo suas palavras e ações com precisão absoluta. Aceite que, por mais forte que você se torne mentalmente, às vezes você pode falhar. Mas a grande vitória está em perceber sua reação rapidamente e recuperar o controle da situação. Quanto mais você praticar essa consciência, menos frequentes serão seus impulsos. Portanto, a partir de hoje, você está oficialmente desafiado a praticar a arte de não reagir. Faça disso um compromisso diário, uma verdadeira missão pessoal. Observe como sua vida mudará em pouco tempo, como sua paz interior aumentará drasticamente e como suas relações com outras pessoas se transformarão para melhor. 2. Pare de se sentir atacado. Existe uma verdade poderosa que, quando compreendida, muda completamente a maneira como você enxerga o mundo. Ninguém é capaz de ofendê-lo sem o seu próprio consentimento. Por mais estranho que isso possa parecer, pense bem. A dor emocional, a sensação de ser atacado, criticado ou julgado injustamente, só ganha força dentro de você quando você permite que essas palavras e ações encontrem abrigo na sua mente. Ninguém tem acesso direto às suas emoções, a menos que você mesmo abra essa porta. Perceba que cada vez que alguém diz algo desagradável ou tenta te desestabilizar emocionalmente, essa pessoa está, na verdade, projetando suas próprias inseguranças e frustrações em você. Essas palavras duras e julgamentos externos são muito mais reflexos da pessoa que os lança do que propriamente do alvo escolhido por ela. Você pode, portanto, escolher não absorver tais ataques. Imagine que essas críticas sejam como flechas lançadas em sua direção. Você sempre pode dar um passo para o lado e deixá-las passar. A escolha sempre é sua. Epicteto, filósofo estoico, afirmou certa vez: se alguém te provocar, perceba que a provocação só pode ferir você se encontrar eco em sua alma. Em outras palavras, a crítica só te atinge quando existe uma parte de você que acredita nela, uma ferida emocional ainda aberta ou uma insegurança que precisa ser resolvida internamente. Quando você conhece e aceita profundamente quem você é, as palavras negativas perdem força, se tornando apenas ruídos distantes incapazes de atingir a sua verdadeira essência. Para aprender a parar de se sentir atacado, você precisa desenvolver uma visão mais ampla e madura sobre as ações das pessoas ao seu redor. É importante perceber que o mundo não gira em torno de você. As pessoas, na maioria das vezes, estão apenas lidando com seus próprios problemas internos, batalhas emocionais das quais você sequer imagina a intensidade. Elas atacam não necessariamente porque querem ferir você, mas porque estão tentando aliviar a própria dor, ainda que de uma maneira errada.
A sabidade oriental também nos ensina que aquilo que te incomoda no outro existe de alguma forma em você mesmo. Essa frase pode parecer dura, mas é libertadora, pois revela que os ataques externos só têm o poder de te desestabilizar quando encontram em você uma fragilidade. Isso significa que toda vez que alguém diz algo que te magoa profundamente, talvez seja a hora de olhar para dentro e perguntar: por que isso me afetou tanto? Que parte de mim ainda precisa ser curada? Observe como, quando você deixa de reagir emocionalmente a uma crítica, imediatamente retira todo o poder que ela teria sobre você. Quem tenta te atacar busca exatamente a reação emocional, o incômodo, o abalo. Sem essa reação, a provocação morre no ar, perde o sentido. A verdadeira força está justamente na capacidade de permanecer inabalável diante das críticas, porque isso demonstra domínio completo sobre si mesmo. Há um conhecido ditado zen que diz: se alguém chega oferecendo um presente e você não aceita esse presente a quem ele pertence. Da mesma maneira acontece com as ofensas, críticas e ataques. Se você se recusar a recebê-los emocionalmente, eles permanecerão com quem os enviou. Você não precisa aceitar aquilo que não te agrega, não precisa se apropriar da negatividade alheia. Agora faça uma reflexão. Quantas vezes você já permitiu que sua paz fosse roubada por palavras que sequer tinham fundamento real? Quantas noites você já passou acordado, perturbado por algo que alguém disse sobre você? Valeu a pena? Essas situações realmente mereciam o seu sofrimento? Ao refletir dessa forma, você perceberá rapidamente que a maioria das coisas que o incomodaram profundamente não mereciam um minuto sequer da sua atenção ou da sua energia emocional. Ao entender isso profundamente, você dará um passo definitivo rumo à liberdade emocional. Aprenderá que ninguém pode roubar sua felicidade, sua autoestima ou seu equilíbrio emocional, a menos que você permita. Seu equilíbrio é sua responsabilidade exclusiva. Quando você assume isso, finalmente percebe que é capaz de lidar com qualquer crítica, qualquer provocação, qualquer tentativa de ataque com serenidade absoluta. Faça disso um compromisso diário, algo que você treina conscientemente em todas as situações. Sempre que alguém tentar te atacar emocionalmente, diga mentalmente: eu não aceito isso. Esse ataque não me pertence. Ao fazer isso, você cria uma barreira invisível e poderosa, uma proteção que se fortalece cada vez mais. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. A poderosa pausa estoica. Em um mundo onde tudo acontece rápido demais, onde as pessoas falam sem pensar, agem sem refletir e se deixam levar pela emoção do momento, a capacidade de pausar antes de reagir se torna um diferencial poderoso. A maioria dos problemas emocionais que enfrentamos não vem do que acontece conosco, mas da forma como respondemos aos acontecimentos. Uma palavra dita no calor do momento pode destruir um relacionamento. Uma decisão tomada impulsivamente pode comprometer anos de esforço. Uma reação sem controle pode transformar um pequeno contratempo em um grande desastre. Mas e se, antes de qualquer resposta, você simplesmente parasse? O estoicismo ensina que nada tem o poder de nos afetar sem a nossa permissão. O que nos desestabiliza não são os eventos externos, mas a maneira como os interpretamos. O espaço entre o que acontece e a nossa reação é onde mora o nosso verdadeiro poder. O problema é que quase ninguém percebe esse espaço, porque estamos condicionados a responder imediatamente a tudo. É aí que entra a importância da pausa. Quando você aprende a fazer uma pausa antes de reagir, ganha algo que poucos possuem: controle sobre si mesmo. A frieza estoica não é falta de emoção, mas domínio completo sobre ela.
Não significa que você não sinta raiva, frustração ou indignação. Significa apenas que esses sentimentos não tomam o controle da sua mente. O estoico não é alguém insensível ou indiferente, mas alguém que aprendeu a dominar o próprio impulso. Ele sabe que no calor do momento, a pior coisa que se pode fazer é agir sem pensar. Ele respira, observa e só depois decide o que fazer. Quantas vezes você já se arrependeu de uma palavra dita com raiva? Quantas vezes percebeu que uma situação não era tão grave quanto parecia no momento? A vida já nos deu incontáveis provas de que reagir impulsivamente nunca é a melhor escolha. Ainda assim, continuamos caindo na mesma armadilha. Deixamos que a emoção do instante nos arraste, em vez de tomarmos as rédeas da situação. O estoicismo nos lembra que há sempre um instante, um pequeno espaço entre o que acontece e como escolhemos responder. E é exatamente nesse instante que está a chave para a serenidade. Se você pratica a pausa, ganha o tempo necessário para enxergar as coisas como elas realmente são. Quando alguém tenta te provocar, ao invés de reagir imediatamente, faça uma pausa. Olhe para a situação como se estivesse do lado de fora, como um observador. O que realmente está acontecendo? Isso merece uma resposta imediata? Se você esperar alguns segundos antes de agir, perceberá que na maioria das vezes, a raiva perde a força, a irritação diminui e você não sente mais necessidade de dar aquela resposta impulsiva. O silêncio, muitas vezes, vale mais do que 1000 palavras ditas sem reflexão. A pausa não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. Reagir sem pensar é o que qualquer um faz. Manter a calma, avaliar e escolher conscientemente como responder exige muito mais força. Quem tem controle sobre suas reações se torna imprevisível, e alguém imprevisível não pode ser manipulado. Quem é previsível e reage sempre da mesma forma ao ser provocado, acaba sendo um alvo fácil. Mas quem mantém o controle, quem aprende a pausar antes de responder, se torna um mistério para os outros. Isso não é apenas autocontrole, é poder. Ao longo da vida, você será constantemente testado. Pessoas vão te irritar, situações vão te frustrar, desafios inesperados vão surgir, mas sempre haverá uma escolha. Você pode reagir no impulso e deixar que suas emoções tomem conta, ou pode fazer uma pausa, respirar fundo e assumir o controle. Essa é a diferença entre ser um escravo das circunstâncias ou um mestre da própria mente. A pausa estoica não exige esforço físico, não requer dinheiro, não depende de fatores externos. Ela está disponível para você a qualquer momento. Só precisa ser praticada, e quanto mais você praticar, mais natural ela se tornará. Chegará um momento em que pausar antes de reagir será instintivo, e quando isso acontecer, você terá alcançado um nível de domínio que poucos possuem. Se existe algo que você pode começar a aplicar imediatamente para transformar sua vida, é isso. Antes de reagir, pause. Respire. Observe. E só depois, escolha a sua resposta. Essa simples mudança de comportamento pode evitar discussões desnecessárias, decisões precipitadas e arrependimentos dolorosos. A frieza verdadeira não está em ser insensível, mas em ter o controle absoluto sobre si mesmo. A partir de agora, carregue essa lição com você. Pratique. Faça desse hábito uma parte de quem você é e veja como sua vida se transforma. 4. Enxergue os fatos sem filtros emocionais. A realidade é neutra. O que dá forma a ela é a sua interpretação. O que para uma pessoa pode ser uma tragédia, para outra pode ser uma oportunidade. O que para alguém parece um fracasso absoluto, para outro é apenas um obstáculo a ser superado. O mundo é um espelho da nossa percepção. O problema é que a maioria das pessoas não vê os fatos como eles realmente são, mas como suas emoções os fazem parecer. Imagine 2 pessoas presas no trânsito. A primeira, irritada, bate no volante, reclama da sorte, sente o estresse subir e já se imagina tendo um dia péssimo. A segunda, no mesmo carro diante do mesmo trânsito, apenas respira fundo, aceita a situação e aproveita para ouvir algo que a inspire ou refletir sobre sua vida. O evento é o mesmo. O que muda é a forma como cada um decide enxergar o momento. Essa é a diferença entre ser refém das emoções ou mestre da própria mente.
Os estoicos compreendiam profundamente esse princípio. Epicteto nos ensina que os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Em outras palavras, não é o que acontece que causa sofrimento, mas a forma como interpretamos o que aconteceu. Isso significa que, muitas vezes, o problema não está no evento em si, mas no peso emocional que você atribui a ele. O que te machuca não são os fatos, mas a história que sua mente constrói em cima deles. Não é fácil ver a realidade como ela é, porque crescemos acostumados a reagir com base nos sentimentos e não na razão. Se alguém nos ignora, já interpretamos como um ataque pessoal. Se algo dá errado, já nos sentimos vítimas da vida. Se alguém nos critica, já assumimos que estamos sendo injustiçados. Mas e se, em vez disso, simplesmente analisássemos os fatos friamente, sem adicionar um filtro emocional? O que sobraria? Apenas a verdade, crua e objetiva. Dominar essa habilidade não significa deixar de sentir emoções, mas aprender a controlá-las para que não distorçam sua visão da realidade. Alguém pode te ofender, mas você pode escolher não se ofender. Algo pode não sair como esperado, mas isso não significa que tudo está perdido. Uma situação difícil pode surgir, mas isso não quer dizer que você deve se desesperar. Quanto mais você conseguir observar os fatos sem filtros emocionais, mais forte e imperturbável você se tornará. Existe uma técnica poderosa que pode te ajudar a aplicar isso no dia a dia. Quando algo acontecer, pergunte a si mesmo: qual é o fato objetivo aqui? E qual é a história que minha mente está tentando contar sobre esse fato? Você ficará surpreso ao perceber o quanto suas emoções costumam distorcer a realidade. A mente tem o hábito de amplificar os problemas, criar catástrofes onde não existem, transformar pequenos desafios em grandes tragédias. Mas se você se questionar antes de reagir, verá que a maioria das situações não é tão grave quanto parece à primeira vista. Aprenda a separar as emoções da tomada de decisões. Quantas vezes você já tomou uma atitude baseada no calor do momento e depois percebeu que sua visão estava nublada? Quando estamos dominados pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade, enxergamos tudo de forma exagerada. Por isso, os estoicos praticavam o distanciamento emocional. Eles se imaginavam como observadores de si mesmos, vendo as situações de fora, como se estivessem assistindo a um filme da própria vida. Esse pequeno exercício de perspectiva pode evitar arrependimentos e decisões impensadas. A vida não é feita de certezas, mas de interpretações. Você pode escolher ver um erro como um fracasso ou como um aprendizado. Pode enxergar um término como o fim de tudo ou como um novo começo. Pode olhar para uma crítica como um ataque ou como uma oportunidade de crescer. Tudo depende da forma como você decide interpretar os acontecimentos. Treinar a mente para ver os fatos sem filtros emocionais não acontece de um dia para o outro, mas cada vez que você conseguir dar um passo para trás e olhar para as coisas com mais racionalidade, estará se tornando mais sábio. Com o tempo, perceberá que as coisas que antes te abalavam já não têm mais o mesmo impacto. As emoções ainda existirão, mas não ditarão mais suas escolhas. A realidade não muda para se adequar às suas emoções, mas você pode mudar a forma como reage a ela. Esse é o verdadeiro poder do estoicismo. E quando você aprender a olhar para os fatos com clareza, sem distorções emocionais, descobrirá algo valioso. A maior parte das preocupações e sofrimentos que carregamos são apenas ilusão. 5. Jamais discuta com a intenção de vencer. Quantas vezes uma simples conversa se transformou em uma batalha de egos? Em muitos momentos da vida, nos pegamos discutindo não para compreender, mas para vencer. Queremos provar um ponto, convencer o outro, mostrar que estamos certos. Mas será que vale a pena? Será que ganhar uma discussão realmente nos torna vitoriosos? Ou será que, no processo, acabamos perdendo algo mais valioso? A necessidade de estar certo pode ser um fardo pesado. Você já percebeu como as pessoas se desgastam para sustentar argumentos que muitas vezes nem fazem tanta diferença? Passam horas debatendo, tentando forçar suas opiniões nos outros, como se convencer alguém fosse uma questão de sobrevivência. No entanto, o estoico não busca vencer discussões, ele busca compreender a verdade. Se no meio de um diálogo ele percebe que está errado, ele aceita isso sem resistência.
E se ele está certo, não sente a necessidade de impor sua razão aos outros. A verdade não precisa ser gritada para ser verdade. Ela existe independente do volume da voz ou da teimosia de quem argumenta. O filósofo Sêneca dizia: a tranquilidade é alcançada quando desistimos da necessidade de convencer os outros de que estamos certos. Afinal, de que adianta ter razão se no processo você perde sua paz? Imagine um homem sábio e um tolo discutindo. O sábio expõe seu ponto e o tolo rebate com argumentos vazios, guiado pelo orgulho. O sábio percebe que insistir na conversa é inútil, então se cala e segue seu caminho. O tolo, no entanto, acredita que venceu a discussão, sem perceber que a verdadeira vitória não é do mais teimoso, mas daquele que mantém sua serenidade intacta. Uma discussão raramente muda a mente de alguém que já está decidido a não ouvir. Você já tentou convencer alguém que estava emocionalmente investido em sua própria opinião? Se sim, sabe como pode ser frustrante. Isso acontece porque as pessoas não escutam para compreender, mas para responder. Elas não querem mudar de ideia, querem reforçar a crença que já possuem. Portanto, entrar em debates intermináveis raramente leva a um entendimento real. O estoicismo ensina que devemos escolher nossas batalhas. Nem toda provocação merece resposta, nem toda discordância precisa virar um conflito. Se o seu objetivo é crescer como pessoa, por que gastar sua energia provando seu ponto para alguém que não quer ouvir? Se o outro está errado, deixe que a realidade ensine, e não a sua insistência. O tempo é um professor muito mais eficaz do que qualquer argumento. Isso não significa que você nunca deve expressar sua opinião. A diferença está na intenção. Você fala para esclarecer ou para dominar. Você argumenta para buscar a verdade ou para inflar seu ego. Se o seu objetivo for o aprendizado mútuo, a conversa será produtiva. Mas se for apenas para vencer, estará desperdiçando tempo e energia. Observar as próprias reações pode ser revelador. Quando sentir a necessidade de provar algo a alguém, pergunte-se: por que isso é tão importante para mim? Muitas vezes, não se trata realmente da verdade, mas do nosso próprio orgulho, da nossa necessidade de validação. Ao entender isso, podemos aprender a nos desapegar dessa urgência de ter razão o tempo todo. Grandes líderes e pensadores sempre souberam que a força verdadeira está no controle das emoções e não na necessidade de vencer um debate. Um rei sábio não se preocupa em responder cada provocação que recebe. Um general experiente não luta todas as batalhas. Um sábio não se desgasta tentando convencer quem não quer ser convencido. Ao aplicar essa lição, você perceberá uma transformação no seu dia a dia. Sentirá menos estresse, menos frustração, menos desgaste emocional. Descobrirá que muitas discussões eram desnecessárias, que muitas batalhas só existiam porque você insistia nelas. Encontrará um tipo de paz que só aqueles que aprenderam a desapegar da necessidade de vencer conhecem. No final das contas, a vitória não está em provar que está certo, mas em viver de forma tão serena e equilibrada que a opinião dos outros se torna irrelevante. Porque a verdade não precisa de defesa. Ela se sustenta por si mesma. 6. Liberte-se da necessidade de aprovação. Desde cedo, somos condicionados a buscar aceitação. Queremos ser amados, queremos ser reconhecidos, queremos sentir que fazemos parte de algo maior. Crescemos acreditando que a opinião dos outros define nosso valor. E sem perceber, nos tornamos reféns desse desejo. Mas há um problema nisso. Viver em busca de aprovação significa entregar o controle da própria vida para os outros. A necessidade de ser aceito pode ser um dos maiores obstáculos para a liberdade. Quando você pauta suas ações na expectativa de agradar os outros, você se torna prisioneiro da validação externa. Se recebe elogios, sente-se bem. Se recebe críticas, sente-se mal. Se alguém aprova o que faz, acredita que está no caminho certo. Se alguém desaprova, começa a duvidar de si mesmo. Mas será que sua vida deve ser medida por essas oscilações? Será que o seu valor está realmente nas mãos dos outros? Os estoicos sempre ensinaram que a verdadeira liberdade está na indiferença ao julgamento externo. Marco Aurélio escreveu: é tolice se preocupar com a opinião daqueles que não conhecem nem a si mesmos.
De fato, quantas vezes você já percebeu que as pessoas julgam sem nem ao menos compreender? Quantas vezes criticam sem conhecer a realidade? Basear-se na opinião de quem não tem controle nem sobre a própria vida é desperdiçar energia com algo que não merece sua atenção. Existe algo libertador em compreender que você não precisa da permissão de ninguém para ser quem é. Não precisa da aceitação de ninguém para seguir o seu caminho. A opinião alheia é volátil, muda conforme os ventos, e se você depender dela para se sentir bem, nunca encontrará estabilidade. Hoje te aplaudem, amanhã te condenam. Hoje te admiram, amanhã te esquecem. Mas se você estiver firme em seus próprios princípios, nada disso importará. Muitas pessoas passam a vida tentando corresponder às expectativas dos outros. Escolhem carreiras que não gostam para serem aceitas pela família. Mantêm amizades que não fazem sentido por medo da solidão. Moldam seu comportamento de acordo com o que acham que será bem visto pelos outros. Mas qual é o preço disso? O que se perde ao tentar agradar o mundo inteiro? A resposta é simples: se perde a si mesmo. O desejo de ser aceito pode ser tão forte que faz com que muitas pessoas vivam personagens, escondendo quem realmente são. Elas reprimem seus sonhos, sufocam suas opiniões, evitam confrontos, tudo para não desagradar. Mas quem paga essa conta? No final do dia, quem sofre as consequências de uma vida vivida para os outros? Apenas quem cedeu ao medo da rejeição. Se libertar dessa necessidade não significa ser indiferente a tudo e a todos. Significa apenas compreender que a aprovação externa não é essencial para a sua felicidade. Você pode ser respeitoso, pode ser empático, pode ter boas relações com as pessoas, sem precisar se submeter ao desejo delas. É possível viver em harmonia com o mundo sem ser escravo da aceitação alheia. Um bom exercício para fortalecer essa mentalidade é se perguntar: se ninguém estivesse olhando, se ninguém fosse me julgar, o que eu realmente faria? A resposta a essa pergunta pode revelar o quanto você está vivendo para os outros e o quanto está, de fato, vivendo para si. Se suas escolhas mudam dependendo de quem está assistindo, é um sinal de que você ainda não se libertou da necessidade de aprovação. A sociedade alimenta essa armadilha. Somos incentivados a buscar reconhecimento, a medir nosso valor por números, curtidas, elogios. Mas a felicidade verdadeira não pode depender de algo tão volátil. Se o que te faz se sentir bem é a validação externa, então qualquer crítica será capaz de te derrubar. Mas quando você constrói sua autoconfiança com base naquilo que realmente acredita, nada pode te desestabilizar. Os grandes mestres da filosofia e da história nunca foram guiados pela necessidade de aprovação. Eles foram criticados, rejeitados, ridicularizados, mas permaneceram firmes porque sabiam que a verdade não precisa de aplausos para existir. Um estoico não busca ser aceito, ele busca ser íntegro. Se isso for suficiente para conquistar respeito, ótimo. Se não for, ele segue seu caminho da mesma forma. A grande ironia disso tudo é que, quanto menos você busca a aprovação dos outros, mais respeito genuíno você conquista. Porque as pessoas percebem quando alguém tem convicção, quando alguém não se curva para agradar. E essa força silenciosa é muito mais poderosa do que qualquer esforço para ser aceito. No fim das contas, a única aprovação que realmente importa é a sua. Quando você olha para si mesmo no espelho, gosta do que vê? Quando está sozinho com seus pensamentos, sente-se em paz com suas escolhas? Essas são as perguntas que realmente importam. Se a resposta for sim, então você já tem tudo o que precisa. 7. Não mostre fraqueza a quem te testa. Existem pessoas que vivem para testar os outros. Elas observam, provocam, desafiam, esperando por uma brecha para explorar. Algumas fazem isso de forma sutil, outras são diretas, mas todas têm o mesmo objetivo: ver até onde podem te levar, medir sua paciência, sua resistência emocional, seu autocontrole. Se você não souber lidar com isso, se deixar transparecer sua fraqueza, elas vão se alimentar da sua reação e usar isso contra você. A fraqueza, no sentido estoico, não está em sentir emoções, mas em permitir que os outros as manipulem. Todo ser humano sente raiva, medo, frustração, ansiedade. Mas o estoico não entrega esses sentimentos de bandeja para qualquer um.
Ele não dá o prazer a um provocador de ver sua irritação. Não demonstra insegurança para quem está apenas esperando uma chance para explorá-la. Ele compreende que revelar sua vulnerabilidade para a pessoa errada é o mesmo que entregar uma arma carregada nas mãos de um inimigo. Pense em um grande líder, um mestre da arte da guerra, um estrategista experiente. Eles não revelam suas fraquezas, porque sabem que, no momento em que fizerem isso, seus adversários encontrarão um ponto de ataque. O mesmo acontece na vida cotidiana. No ambiente de trabalho, nos relacionamentos, nas interações sociais, sempre há aqueles que testam os limites alheios. Eles querem ver se conseguem te irritar, se conseguem te fazer perder a paciência, se conseguem tirar algo de você. E quando percebem que conseguem, insistem ainda mais. Se alguém descobre que pode te desestabilizar facilmente, você acabou de dar a essa pessoa um controle invisível sobre suas emoções. O chefe que percebe que consegue te intimidar vai continuar pressionando. O colega que percebe que pode te provocar e te tirar do sério vai fazer isso sempre que quiser se divertir às suas custas. O parceiro que vê que consegue te manipular emocionalmente usará isso para manter controle sobre você. E quanto mais você demonstrar que é facilmente afetado, mais essas pessoas vão testar seus limites. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você se mantém inabalável, quando reage às provocações com serenidade, quando não entrega sua vulnerabilidade para quem não merece, algo curioso acontece. Essas pessoas perdem o interesse. Um provocador se alimenta da sua reação. Quando não recebe essa reação, ele se frustra e segue em busca de outra vítima. Isso não significa que você deve ser insensível ou esconder suas emoções de todos. Significa apenas que você precisa ser seletivo. Compartilhar seus sentimentos com quem confia é um ato de força. Mas demonstrar insegurança para quem quer te testar é um convite ao ataque. O estoico entende essa diferença e age com inteligência emocional. Se alguém te testa, te desafia, te provoca, a melhor resposta é a indiferença. Olhe nos olhos da pessoa, mantenha a calma e não ceda ao jogo dela. Aquele que não pode ser desestabilizado se torna um mistério. E aquilo que não pode ser lido, não pode ser manipulado. Os romanos tinham um ditado: a paciência é a maior das forças, porque aquele que não reage no calor do momento é sempre o que tem o verdadeiro poder. O que explode, o que se irrita facilmente, o que se desespera, esse se torna refém das próprias emoções. Mas quem mantém o controle, quem aprende a respirar fundo e responder apenas quando necessário, esse jamais poderá ser dominado. A vida sempre colocará pessoas no seu caminho para te testar. Isso não vai mudar. Mas o que pode mudar é a maneira como você responde a isso. A partir do momento em que você decide que ninguém mais terá o poder de te desestabilizar, você se torna intocável, e não há força maior do que essa. 8. Sorria na face do caos. O caos está sempre à espreita. Ele se apresenta de diversas formas: imprevistos, desafios inesperados, palavras duras, fracassos, perdas, momentos em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. O mundo testa a sua paciência, a sua força e a sua resiliência todos os dias. E a grande pergunta é: como você responde a isso? A maioria das pessoas entra em desespero, perdem o controle, reclamam, se frustram, deixam a ansiedade tomar conta. Agem como se fossem vítimas das circunstâncias, como se o caos tivesse mais poder do que elas mesmas. Mas há outro caminho: o caminho do estoicismo. O caminho da frieza e do domínio absoluto sobre si mesmo. Quando tudo ao seu redor está em chamas, você pode escolher ser a única pessoa que permanece serena. Pode escolher sorrir na face do caos, não como um gesto de ironia, mas como uma afirmação de que nada pode te desestabilizar. A força de um estoico não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de enfrentá-las sem se deixar consumir por elas. O caos teme quem não se abala. Quando você sorri diante de uma situação difícil, não porque ignora a gravidade do momento, mas porque se recusa a ser controlado por ele, você demonstra um nível de força que poucos possuem. É esse tipo de frieza que separa os que dominam suas vidas dos que são escravizados pelas circunstâncias. Marco Aurélio escreveu: se você se desespera diante do problema, então ele já venceu antes mesmo de começar a batalha.
A vida sempre trará dificuldades, mas o desespero nunca foi uma solução eficaz. Pelo contrário, ele obscurece a mente, leva a decisões ruins e te torna ainda mais vulnerável. O que realmente te faz superar qualquer desafio não é o medo, mas a clareza. E clareza só existe onde há calma. Imagine um grande comandante em meio a uma batalha. Os soldados ao seu redor estão em pânico, perdendo o controle, sendo tomados pelo medo. Mas ele, ao contrário, permanece calmo. Observa, pensa, analisa e só então age. Ele sabe que entrar em desespero junto com os outros não salvará ninguém. Ele não pode controlar o que está acontecendo ao redor, mas pode controlar como responde a isso. A vida é exatamente assim. As dificuldades são inevitáveis, mas a forma como você lida com elas está completamente sob seu controle. Você pode se desesperar ou pode respirar fundo e encarar tudo com a tranquilidade de quem sabe que vai encontrar uma saída. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Os problemas perdem a força sobre você. O caos se alimenta do medo. Quanto mais medo você demonstra, mais vulnerável se torna. Mas quando você encara um momento difícil com serenidade, você tira o poder que ele tem sobre você. E não há nada mais desarmador do que alguém que, em meio à tempestade, se mantém firme, com um olhar tranquilo e um leve sorriso no rosto. Isso não significa ser indiferente às dificuldades, mas sim entender que o pânico nunca melhora nada. A vida vai continuar te testando. Você será colocado diante de situações que parecem impossíveis, de pessoas que querem te desestabilizar, de desafios que surgem do nada. Mas quando isso acontecer, lembre-se, se você mantiver a calma, você já está a um passo à frente. Os fracos se desesperam, os sábios respiram fundo e seguem em frente. Os tolos gastam energia reclamando da tempestade. Os fortes simplesmente a atravessam. E agora, diante do caos da sua vida, você pode escolher ser dominado por ele ou manter a frieza de quem sabe que nada é grande o suficiente para te derrubar. 9. Perdoe sem ser ingênuo. O rancor é um peso desnecessário. Ele gruda na mente, consome sua energia e te mantém preso ao passado. Mas, ao mesmo tempo, perdoar não pode ser confundido com esquecimento ou ingenuidade. Muitas pessoas acreditam que perdoar significa aceitar o erro do outro sem restrições, continuar permitindo os mesmos abusos ou simplesmente fingir que nada aconteceu. Mas o verdadeiro perdão não é um convite para ser machucado novamente. Ele é um ato de libertação pessoal. A dor não desaparece porque você decidiu perdoar. Ela ainda estará lá, mas de uma forma diferente. Quando você carrega o rancor, essa dor te domina. Quando você perdoa, a dor se torna um professor, um lembrete das lições aprendidas. O estoico compreende isso melhor do que ninguém. Ele não desperdiça energia remoendo o passado, mas também não ignora os ensinamentos que cada experiência traz. Muitos pensam que guardar ressentimento os protege, como se manter a raiva fosse um escudo contra futuras decepções. Mas essa é uma ilusão perigosa. O rancor não fortalece ninguém, apenas transforma a dor em um fardo que te acompanha aonde quer que vá. Quem se recusa a perdoar não está punindo o outro, está punindo a si mesmo. Aquele que te feriu pode já ter seguido sua vida, enquanto você permanece preso a algo que não pode ser mudado. A frieza estoica ensina que você deve perdoar, mas sem se esquecer do que aprendeu. Se alguém quebrou sua confiança, isso não significa que você deva confiar cegamente de novo. Se alguém te traiu, o perdão não exige que essa pessoa permaneça em sua vida. A diferença entre um sábio e um ingênuo está na forma como lidam com o perdão. O sábio entende que o perdão é para sua própria paz, mas isso não o obriga a repetir os mesmos erros. Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é não ser como o seu inimigo." Isso significa que guardar rancor apenas te faz carregar o veneno que a outra pessoa trouxe para a sua vida. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode decidir não permitir que aquilo continue te afetando. Quando você perdoa, não está dizendo que o erro não teve importância. Está apenas escolhendo seguir em frente sem permitir que aquilo defina sua jornada. A ideia de que perdoar é uma fraqueza é um dos maiores enganos da humanidade. Na verdade, o perdão exige uma força que muitos não possuem. Guardar ódio é fácil. Alimentar ressentimento é natural para quem não tem controle sobre suas emoções.
Mas soltar esse peso, escolher conscientemente não deixar que isso te consuma, essa é a verdadeira prova de força emocional. Isso não significa que você deve aceitar qualquer comportamento ou deixar que as pessoas passem por cima de você. O estoico perdoa porque sabe que guardar rancor é inútil, mas ao mesmo tempo ele aprende com cada situação. Ele entende que cada ferida deixa uma lição, cada traição ensina um limite, cada decepção mostra um erro que não deve ser repetido. E essa é a verdadeira diferença entre um perdão sábio e um perdão ingênuo. Se alguém que te feriu vem pedir desculpas, não há problema em aceitar e seguir em frente. Mas isso não significa que você deva abrir espaço novamente para que essa pessoa repita o que fez. O perdão não exige reconciliação. Ele exige apenas que você se liberte do peso da raiva e use a experiência para crescer. Os fracos querem vingança, os ingênuos esquecem, mas os sábios perdoam e aprendem. Essa é a verdadeira frieza estoica. Ser capaz de olhar para o passado sem ressentimento, mas também sem repetir os mesmos erros. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode decidir o que fará com isso. O estoico sabe que a verdadeira paz não está em guardar rancor, mas em libertar-se do peso que ele traz, sem jamais esquecer o que aprendeu no processo. E essa talvez seja uma das maiores formas de poder que você pode conquistar. 10. Reclamar é para os fracos. Diante de uma dificuldade, as pessoas geralmente seguem dois caminhos: reclamar ou se adaptar. A maioria escolhe o primeiro. Reclamam do tempo, do trabalho, das pessoas, da vida. Passam horas lamentando o que deu errado como se isso fosse mudar alguma coisa. Mas o estoico escolhe outro caminho. Ele não desperdiça energia se queixando. Ele observa a situação, aceita a realidade e age da melhor forma possível dentro do que está ao seu alcance. Reclamar é uma forma de resistência inútil contra a realidade. As coisas são como são, gostemos ou não. Reclamar não altera os fatos, apenas te torna uma vítima daquilo que você se recusa a aceitar. O mundo não se curva à sua insatisfação. Ele segue seu curso, indiferente ao que você sente. Então, por que desperdiçar tempo e energia lamentando o que não pode ser mudado? Adaptar-se, por outro lado, é um ato de força. Quando você escolhe agir em vez de reclamar, você assume o controle. Você não fica parado esperando que as circunstâncias melhorem. Você melhora apesar delas. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Em outras palavras, nada no mundo está realmente sob seu controle, exceto a forma como você escolhe reagir. E essa escolha faz toda a diferença. Enquanto os fracos reclamam sobre como as coisas deveriam ser, os fortes ajustam suas velas ao vento que sopra, independentemente da direção. Imagine duas pessoas enfrentando a mesma dificuldade. A primeira passa o dia lamentando, dizendo que a vida é injusta, que não merecia isso, que tudo está contra ela. A segunda, sem perder tempo, analisa a situação e procura uma solução. Quem dessas duas pessoas você acha que encontrará um caminho para sair do problema? Quem você acha que continuará estagnado, preso à própria frustração? O hábito de reclamar destrói a mente. Ele coloca você em uma posição de impotência, onde tudo parece maior do que realmente é. Ele reforça a ideia de que você não tem controle sobre sua vida, tornando-o cada vez mais frágil. Quanto mais você reclama, mais fraco você se torna. Reclamar é um sinal de derrota antes mesmo da batalha começar. Isso não significa que você deve ignorar problemas ou fingir que tudo está bem quando não está. O estoicismo não prega conformismo, mas ação. A diferença entre um estoico e um reclamão está justamente na forma como lidam com a adversidade. O reclamão olha para o problema e diz: por que isso está acontecendo comigo? O estoico olha para o mesmo problema e pergunta: o que posso fazer a respeito? Repare como as pessoas mais fortes que você conhece raramente reclamam. Elas simplesmente seguem em frente, lidam com os desafios, fazem o que precisa ser feito. Elas não se permitem perder tempo com lamentações. E é exatamente isso que as torna fortes. Reclamar enfraquece, adaptar-se fortalece. A vida não se importa com o que você acha justo ou injusto. Ela acontece.
O estoico entende isso e, em vez de se prender à frustração, ele se adapta, muda sua abordagem, encontra uma saída. Ele aceita que as coisas nem sempre serão como ele deseja, mas ele sempre pode escolher como vai agir diante disso. Se você quer agir com frieza, como se nada pudesse te abalar, comece eliminando a reclamação da sua vida. Toda vez que sentir vontade de se queixar, pare e pergunte a si mesmo: reclamar vai resolver isso? Se a resposta for não, e quase sempre será, então a melhor escolha é agir. Faça o que pode ser feito. Se nada pode ser feito, siga em frente. Mas não reclame. Os fracos gastam energia reclamando. Os fortes usam essa mesma energia para se adaptar. A escolha sempre será sua. 11. Não leve sua vida tão a sério. A vida acontece independente do que você pensa sobre ela. O tempo passa, os dias se sucedem, os desafios surgem e desaparecem. Mas muitas pessoas vivem como se estivessem carregando o peso do mundo nas costas. Se preocupam excessivamente com a opinião dos outros, se cobram perfeição em tudo o que fazem, sofrem por coisas que não podem controlar. Elas se tornam prisioneiras da seriedade com que encaram a própria existência. Os estoicos compreendiam que levar a vida de forma demasiadamente séria é um caminho certo para o sofrimento. Isso não significa ser irresponsável ou negligente, mas sim entender que a maior parte das preocupações que nos afligem hoje serão insignificantes daqui a algum tempo. Marco Aurélio refletia sobre isso em suas meditações, lembrando-se constantemente de que todas as coisas são passageiras e que, no fim, pouco importa se fomos perfeitos ou não. O que importa é se vivemos com sabedoria. Rir de si mesmo é uma habilidade essencial para quem deseja ter uma mente forte e inabalável. Quem não consegue enxergar suas próprias falhas com leveza se torna refém da crítica alheia. Se cada erro é encarado como um grande fracasso, cada falha se transforma em um golpe contra a autoestima. Mas aquele que consegue rir dos próprios tropeços não dá ao mundo o poder de humilhá-lo. Imagine duas pessoas passando pela mesma situação embaraçosa. A primeira se sente envergonhada, perde o sono pensando no que os outros irão dizer e carrega aquele peso por dias. A segunda dá risada, vê o acontecimento como algo engraçado e segue em frente. Qual delas você acha que se tornará mais resiliente? Qual delas será mais difícil de ser abalada? Levar-se a sério demais cria uma armadilha perigosa, a de se tornar rígido e inflexível diante da vida. A seriedade excessiva impede que você enxergue oportunidades onde os outros veem problemas. Pessoas que encaram a vida com leveza têm mais criatividade, mais coragem e mais disposição para seguir em frente após um erro. O estoico não se desespera diante do ridículo, porque sabe que tudo passa, inclusive os momentos embaraçosos. Muitas vezes, nos preocupamos demais com o que os outros vão pensar, mas a verdade é que as pessoas estão muito ocupadas com as próprias vidas para se importarem tanto com os nossos erros. Elas podem rir no momento, mas logo esquecem. O único que continua remoendo o que aconteceu é você mesmo. Então, por que não adotar a mesma leveza? Se você deseja se tornar mais forte mentalmente, comece a praticar o desapego da sua própria imagem. Permita-se errar, permita-se ser imperfeito, permita-se rir de si mesmo. Quando você faz isso, se torna imune às críticas e julgamentos externos. O mundo pode apontar o dedo, mas você já aprendeu a rir antes mesmo que eles o façam. A seriedade excessiva também destrói a capacidade de aproveitar o presente. Quando tudo precisa ser perfeito, quando cada decisão parece um peso, quando o medo do erro paralisa, a vida se torna um fardo. Mas quando você aceita que a vida é imperfeita, que o erro é inevitável e que rir de si mesmo é uma forma de sabedoria, a existência se torna muito mais leve. Isso não significa ignorar responsabilidades ou agir de maneira irresponsável. Pelo contrário, significa cumprir suas obrigações sem se torturar no processo. Significa saber que falhas fazem parte do caminho e que nada é tão grave a ponto de justificar o desespero. O estoico entende que a vida é curta demais para ser vivida com rigidez. No final, a única coisa que realmente importa é como você escolhe viver seus dias. Você pode passar a vida inteira preocupado, carregando o peso de cada erro e de cada julgamento, ou pode aprender a sorrir diante das dificuldades, entendendo que nada é tão sério assim. O tempo seguirá seu curso independentemente da sua postura. A diferença é que aqueles que aprendem a rir do caminho
se tornam muito mais leves e, consequentemente, muito mais fortes. 12. Nunca decida de cabeça quente. Toda ação nasce de um pensamento, mas nem todo pensamento merece ser transformado em ação imediata. As emoções são voláteis, instáveis e, quando intensas, podem turvar o julgamento, levando a decisões precipitadas. Você já disse algo no calor do momento e se arrependeu depois? Já tomou uma atitude impulsiva que comprometeu sua paz? Se sim, então sabe o perigo de decidir sem frieza. A mente humana é como um lago. Quando as águas estão agitadas, não é possível enxergar o fundo, mas quando elas se acalmam, tudo se torna claro. O mesmo acontece com a nossa percepção. No auge da raiva, do medo ou da frustração, tudo parece urgente, definitivo e incontrolável. Só depois que a tempestade emocional passa, conseguimos ver as coisas com clareza. O estoico entende isso e se recusa a agir enquanto suas emoções estão no controle. Ele aprende a esperar, a respirar fundo, a permitir que a mente retome o equilíbrio antes de tomar qualquer decisão. Marco Aurélio escreveu: "Se você for atingido por algo externo, a dor não vem do próprio fato, mas da sua interpretação dele, e isso está sob o seu controle." Ou seja, os eventos não têm o poder de nos desestabilizar, a não ser que permitamos. E a decisão precipitada é um reflexo da falta de controle sobre essa interpretação. O que parece um grande problema agora pode não ser nada amanhã, mas se você reagir no impulso, pode criar um problema real que antes não existia. Pense em quantas vidas foram arruinadas por uma palavra dita no momento errado, por uma decisão tomada sem reflexão, por um ato movido por emoções passageiras. Uma carreira pode ser destruída por um ataque de fúria. Um relacionamento pode acabar por causa de uma reação impulsiva. Um grande projeto pode ser abandonado simplesmente porque, por um instante, pareceu que nada fazia sentido. A emoção intensa quer urgência. Ela faz parecer que você precisa responder agora, agir agora, resolver tudo imediatamente. Mas isso é uma armadilha. A pressa emocional é o combustível das más decisões. O estoico sabe que nada precisa ser decidido no calor do momento. Ele cria um espaço entre o impulso e a ação, um intervalo que impede que o calor da emoção queime tudo ao seu redor. Se alguém te provoca, a reação automática pode ser revidar. Mas e se você esperar? Se algo te decepciona, a primeira vontade pode ser desistir. Mas e se você der um tempo para pensar? Se uma situação gera raiva, a resposta imediata pode ser explosiva. Mas e se você simplesmente se afastar por algumas horas? A resposta que você dará depois de se acalmar sempre será mais sábia do que a que você daria na hora da explosão. Tomar decisões de cabeça quente é como dirigir em alta velocidade sob forte neblina. Você pode achar que está no controle, mas a qualquer momento pode colidir com algo que não viu. Por isso, os estoicos cultivavam a paciência. Eles sabiam que não há urgência maior do que a necessidade de pensar antes de agir. Quando sentir que uma emoção forte está tomando conta, experimente dar um passo para trás. Saia do ambiente, respire profundamente, adie a resposta. Muitas decisões erradas foram evitadas por pessoas que simplesmente aprenderam a esperar. O tempo é um filtro poderoso, e quando você permite que ele atue, muitas das suas preocupações se dissolvem antes mesmo de exigirem qualquer ação. A frieza de quem age com sabedoria não significa falta de emoção, mas sim domínio sobre ela. Significa não permitir que um instante de fraqueza destrua anos de equilíbrio. Se você deseja ser inabalável, comece a praticar isso agora. Nunca tome decisões quando suas emoções estiverem no comando. A mente clara é sua melhor aliada. 13. Seja previsível na sua calma e imprevisível na sua ação. Pessoas que sabem manipular os outros observam atentamente as reações. Elas testam limites, provocam, desafiam, esperando encontrar um padrão previsível no comportamento da outra pessoa. Se conseguem prever sua reação, passam a ter poder sobre você. Mas o estoico não entrega esse controle tão facilmente. Ele mantém uma serenidade inabalável, previsível na calma, mas surpreendente em suas decisões. A previsibilidade emocional é uma arma poderosa. Quando alguém percebe que você não se altera, que não perde o controle diante de desafios, críticas ou provocações, essa pessoa perde o poder que achava que tinha sobre você.
Mas quando, além disso, você age de forma inesperada, sem seguir um padrão previsível, se torna alguém difícil de ser manipulado. Ninguém pode controlar o que não entende. O erro de muitas pessoas está em serem tanto previsíveis na emoção quanto na ação. Elas reagem da mesma forma toda vez que são pressionadas, se irritam com os mesmos gatilhos, tomam decisões no calor do momento, demonstram suas fraquezas claramente para quem quiser ver. Isso as torna alvos fáceis. Quando alguém sabe exatamente como você vai agir em uma situação de conflito, já pode prever os próximos passos e se preparar para usá-los contra você. O estoicismo ensina que a verdadeira força não está apenas no autocontrole, mas na capacidade de agir com estratégia. Manter a calma é essencial, mas saber quando agir e surpreender quando necessário é o que realmente desorienta aqueles que tentam te manipular. Ser sempre impulsivo ou previsível emocionalmente torna qualquer um refém das próprias reações. Mas aquele que domina sua mente, que não reage no automático, se torna um jogador difícil de ser derrotado. Imagine um líder no campo de batalha. Seus soldados olham para ele em busca de direção. Se ele demonstrar medo, o exército vacila. Se ele reagir de forma previsível, o inimigo antecipa seus movimentos. Mas se ele permanece calmo, imperturbável, transmitindo uma confiança inabalável e ao mesmo tempo age de forma inesperada, surpreendendo seus adversários, ele conquista a vitória antes mesmo do primeiro golpe ser desferido. O mesmo acontece no dia a dia. Se as pessoas sabem que você perde a paciência com facilidade, algumas usarão isso contra você. Se percebem que você sempre reage de forma emocional, aprenderão a te provocar exatamente onde dói mais. Mas se percebem que não importa o que façam, você continua sereno e no controle, começam a te enxergar de outra forma. E quando finalmente você age, ninguém vê chegando. Ser previsível na calma não significa ser indiferente ou apático. Significa apenas que você não entrega suas emoções de bandeja para quem quer te testar. Você não explode diante de um insulto, não reage no impulso, não demonstra vulnerabilidade para qualquer um. Mas, ao mesmo tempo, suas ações não seguem um roteiro esperado. Você não se torna um fantoche fácil de ser manipulado porque ninguém consegue prever seu próximo passo. Pense nas pessoas que você mais respeita. São aquelas que reagem de forma exagerada a qualquer problema? São aquelas que sempre se deixam levar pelo calor da emoção? Ou são aquelas que, mesmo diante de situações difíceis, permanecem firmes e tomam decisões de forma calculada? A resposta é clara. Respeitamos aqueles que demonstram controle sobre si mesmos, aqueles que não se deixam abalar facilmente, aqueles que surpreendem com suas escolhas. O estoico age como um estrategista. Ele entende que a calma desarma o inimigo, que a previsibilidade emocional confunde quem tenta manipulá-lo, mas também sabe que agir no momento certo, de forma imprevisível e calculada, faz com que ninguém nunca tenha poder sobre ele. Quem se torna um mistério se torna impossível de ser controlado. A verdadeira frieza não está apenas em permanecer sereno, mas em saber usar essa serenidade para agir com precisão. Se você deseja ser inabalável, pratique isso. Seja previsível na sua calma, mas imprevisível na sua ação. 14. Seja um enigma para os outros. As pessoas observam você o tempo todo. Elas analisam como você reage, o que te irrita, o que te agrada, onde estão suas inseguranças e quais são seus pontos fracos. Algumas fazem isso de forma inconsciente, apenas por hábito. Outras, porém, têm um objetivo claro: descobrir como te controlar. Quanto mais previsível você for, mais fácil será para os outros te manipular. Mas quando você se torna um enigma, impossível de ser decifrado, ninguém pode te dominar. A vida é um jogo de percepção. O que os outros sabem sobre você é o que lhes dá poder sobre você. Se conhecem seus medos, podem usá-los contra você. Se sabem o que te irrita, podem provocar sua reação. Se entendem o que te motiva, podem manipular suas decisões. Mas quando você controla as informações que entrega ao mundo, você assume o comando do jogo. Você se torna um mistério. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles acreditavam que a verdadeira força está no domínio sobre si mesmo, e parte desse domínio vem da capacidade de não ser facilmente lido pelos outros.
Isso não significa que você deve ser frio, distante ou indiferente, mas sim que deve aprender a não se expor emocionalmente para quem não merece ter esse acesso. O erro de muitas pessoas está em entregar suas fraquezas de bandeja. Falam demais sobre seus problemas, demonstram abertamente suas frustrações e deixam claro quais situações as tiram do eixo. Esse tipo de comportamento transforma qualquer um em um alvo fácil. Um enigma não se desespera, não se explica demais, não revela suas cartas antes da hora. Ele observa, analisa e responde apenas quando necessário. A sua verdadeira força está no fato de que ninguém sabe exatamente o que esperar de você. Enquanto os outros se deixam levar por impulsos e emoções exageradas, você permanece firme, mantendo para si aquilo que os outros tentam desesperadamente decifrar. Já percebeu como as pessoas mais influentes da história, aquelas que deixaram marcas profundas, raramente eram previsíveis? Grandes líderes, pensadores, estrategistas e mestres da vida entendiam que a imprevisibilidade é uma ferramenta poderosa. Quem não pode ser facilmente lido gera respeito, intimida sem precisar dizer uma palavra e nunca é visto como uma presa fácil. Ser um enigma não significa se isolar do mundo. Significa apenas que você controla o que os outros sabem sobre você. Nem todo pensamento precisa ser verbalizado, nem toda emoção precisa ser exibida, nem toda fraqueza precisa ser compartilhada. Quem entende isso vive em vantagem, porque ninguém pode atacar aquilo que não pode ver. Imagine que você está em uma mesa de negociação. Se seu oponente sabe exatamente quais são suas limitações e medos, ele pode usar isso para te pressionar. Mas se ele não consegue te ler, se não sabe o que te afeta, se não entende completamente qual será seu próximo passo, ele perde o controle da situação. Essa mesma lógica vale para qualquer interação humana, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na vida social. Pessoas que não conseguem ser decifradas despertam curiosidade. Elas são respeitadas porque não entregam tudo de forma óbvia. Quem fala demais se torna vulnerável. Quem se expõe excessivamente entrega seu poder. Mas quem sabe o que dizer, quando dizer e para quem dizer, esse tem o verdadeiro controle. Se tornar um enigma não é se tornar inacessível, mas sim escolher com sabedoria aquilo que você revela ao mundo. O estoico pratica essa arte diariamente. Ele fala menos do que pensa, mostra menos do que sente e não permite que qualquer um tenha acesso à sua verdadeira essência. Ele compreende que a imprevisibilidade é uma ferramenta poderosa contra aqueles que tentam manipulá-lo. Aqueles que te querem por perto pelas razões certas não precisarão saber cada detalhe seu. E aqueles que querem te testar nunca conseguirão encontrar um caminho para te enfraquecer. No momento em que ninguém consegue prever suas reações ou entender completamente seus pensamentos, você se torna incontrolável. Adote essa postura. Não permita que os outros saibam tudo sobre você. Guarde para si aquilo que não precisa ser dito. Seja um mistério, e você verá que, quando menos esperarem, você estará sempre um passo à frente. Se essas lições mexeram com você, não é à toa. O estoicismo é o caminho dos fortes, dos serenos, daqueles que entenderam que sua maior batalha é consigo mesmo. Não é sobre ignorar as emoções, mas sobre dominá-las. Não é sobre evitar desafios, mas enfrentá-los com uma mente inabalável, enquanto muitos se deixam levar pelo calor do momento, pelo medo, pela raiva ou pelo desejo de aceitação. O estoico se mantém firme, porque aprendeu que o verdadeiro poder está no controle sobre si mesmo. A vida sempre tentará te testar. Algumas pessoas tentarão provocar reações, situações inesperadas surgirão, momentos difíceis colocarão à prova sua paciência. Mas, se você aprendeu alguma coisa com essas lições, deve ter percebido que a chave para vencer não está em mudar o mundo externo, mas em mudar sua forma de reagir a ele. Você não pode impedir que desafios apareçam, mas pode impedir que eles te desestabilizem. Pode decidir agir com frieza, com inteligência, com sabedoria, e não com impulsividade e descontrole. Lembre-se, haja com frieza, não porque você não sente, mas porque nada mais tem o poder de te perturbar. O caos pode existir ao seu redor, mas dentro de você, a paz deve ser inabalável. Nada que vem de fora pode te atingir se você não permitir.
E essa é a maior liberdade que um ser humano pode conquistar. Agora reflita comigo. Qual dessas lições você vai aplicar hoje? Quero saber sua resposta nos comentários. E se você assistiu até aqui, comente até o final para eu saber que você realmente absorveu essa mensagem poderosa. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like para apoiar o canal e se inscreva para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua mente e transformar sua forma de encarar a vida. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Nos vemos no próximo. Siga firme.